Diferentes denominações surgiram a partir da Reforma Protestante. Acredito que alguns pontos são inegociáveis, como a justificação da fé em Cristo, Trindade, ressurreição, inerrância das Escrituras. Qual a importância da definição clara da doutrina que a igreja crê para os seus membros? Infelizmente, depois da Reforma Protestante, houveram algumas divisões em pontos que não eram considerados como essenciais. Então, a primeira divisão foi sobre a questão do significado da ceia, entre luteranos e zwinglianos, se Cristo estava presente e em que sentido ele estava presente na ceia. Os calvinistas vieram depois, não é? Mas a briga primeiro foi entre Lutero e Zwingli sobre o papel, a questão da ceia. Depois houve também uma discussão sobre igreja e Estado, qual a relação da igreja para com o Estado. Então houve divisões nesse sentido também. Mas nenhuma dessas, apesar disso, os reformadores, eles eram essenciais nos chamados 5 solas, que eram os 5 slogans da reforma, que era somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e glória somente a Deus, que é o que todo evangélico professa. Eu duvido que haja um evangélico que não professe essas coisas, né? Que somente a Bíblia é a palavra de Deus, que a salvação é somente por Cristo, que a salvação é pela fé e é pela graça e que no final toda a glória é de Deus. Então, os protestantes em geral, eles se unem em torno disso, eles são unidos nisso aí. Então existe uma união básica entre as igrejas protestantes. Se aparece, por exemplo, alguém dizendo, negando, só por comparação, qual é a diferença entre o protestante e o catolicismo? Aqui, somente a Escritura. A Igreja Católica oficialmente não aceita somente a Bíblia, ela aceita a tradição e a revelação contínua através do Papa e do Magistério Católico. Então já não faz parte do nosso grupo. Não é somente Cristo, porque vai adicionar a intervenção de Maria e a intercessão dos santos. Então não é somente pela fé, porque eles vão dizer que o homem de alguma forma participa através das obras na sua salvação. E portanto não é somente pela graça, e no final a glória não pode ser somente a Deus, porque Maria acaba recebendo muito mais glória do que Jesus e até do próprio Deus em alguns círculos. Então, esses pontos, eles definem bem o que são os protestantes, né? Que, ao meu ver, são os cristãos verdadeiros. As divisões, elas vêm em questão secundária. Forma de batismo, sistema de governo, relação com o Estado, mais recentemente, o papel dos dons espirituais. Então, essas questões, elas acabaram provocando divisões entre nós, quando nós poderíamos, talvez, ter tratado isso com mais tolerância, com mais humildade e tudo mais, porque, no essencial, nós estamos unidos, não é? Então, por exemplo, eu sou um pastor presbiteriano, de linha calvinista, mas eu estou numa igreja que eu considero minha igreja irmã, evangélica, porque eu sei que essa igreja crê nos mesmos pontos fundamentais que eu creio. Nossas divergências são nessas questões. Agora, é importante que as igrejas, que os membros da igreja, tenham uma consciência clara dos limites do que é o cristianismo. Senão ele vai estar escutando culto da testemunho de Jeová, vai para o salão do reino, vai na igreja do Mórmon, tudo achando que é tudo cristão, vai para uma sessão espírita, achando que tudo está legal, falando o nome de Cristo. Então, ele precisa ter uma definição do mínimo aceitável para definir o que é um cristão. Então, se você me perguntasse qual é o mínimo necessário para alguém ser considerado cristão, vamos começar com o credo, o primeiro credo mais antigo da igreja, que é o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio no seu Filho Jesus Cristo, nosso único Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está à direita de Deus, voltará para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Igreja Universal. A Universal aqui não é do Edir Macedo, não, é a igreja que existe, né? Creio na Igreja Universal, no perdão de pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Então essa foi a primeira grande confissão dos cristãos e que resume bem os primeiros pontos. E você acrescenta a isso aqueles pontos fundamentais da reforma protestante. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e glória somente a Deus. E você tem uma base muito bem definida para você chamar alguém de irmão em Cristo e você dizer essa igreja ela é cristã ou não é.